E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula para a gente agora falar sobre os temas de direito constitucional na forma de questões. Sim, chega, né, de teoria. A gente teve vários encontros aí para fins de compreendê-la. Agora vamos aplicar. E a gente começa com uma questão a respeito dos princípios fundamentais. Essa questão foi bastante difícil lá na época, muito difícil. Porque a tendência é assim, a banca ela cobrar ou fundamento, né, sozinho, no máximo misturando objetivo, ou então algo sobre princípios de relações internacionais. Só que aqui ela veio e cobrou tudo de uma vez. Fez uma construção aí que levou a questão a um grau de dificuldade alto. Então, fundamento, você lembra, os fundamentos são os substantivos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, aquele sociediva plu. Os objetivos são verbos: construir uma sociedade livre, justa e, olha a palavra que eu vou dizer, solidária. Livre, justa e solidária. Não é igualitária. Não é solitária, a infeliz da banca, até isso já perguntou. Além disso, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Princípio de relação internacional, aí entra praticamente tudo que eu não disse, né? Até agora, você identifica por exclusão. Então entra lá independência, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político e acho que é isso. Esqueci algum, tá no bolo aí, desculpe a franqueza, não é este o momento para a gente trabalhar esse ponto a esse nível, né? Agora, veja que interessante, a prova vem e estabelece uma alternativa com 3 itens. Então você começa lá com fundamento, isso tudo está na alternativa A, fundamento, soberania, sim, daí rola, soberania. Depois, construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Não, não é igualitária. É livre, justa e solidária, galera. Solidária. Que coisa, né? Falhou a questão. Depois, princípio de relação internacional, a solução dos conflitos pela arbitragem. Não, isso lá não está. Não está. Não se fala em solução de conflito por arbitragem. Fala-se em solução pacífica dos conflitos, tá bom? Então não é a alternativa A. E a alternativa B? Fundamento, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, até aí tudo bem, a gente está no sociediva plu, né? Depois, objetivo, a garantia do desenvolvimento nacional, valeu. E princípio de relações internacionais, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Sim, sem dúvida alguma. Eis a questão, né? Eis a alternativa, letra B. Tá? Bacana. E as outras, por que estão erradas? A C fala em cidadania, tá certo, como fundamento. Promoção de formas alternativas de geração de energia, não, isso não está no texto constitucional. Princípio de relações internacionais da República, independência, sim, mas pela quebra no item 2, não vamos marcar. A letra D está errada por causa do objetivo, proteção da infância e da juventude. Porque de resto, dignidade da pessoa humana e concessão de asilo político está de acordo. Agora, o item E, ele falha porque parlamentarismo não é um fundamento, igualitária não é a palavra, é solidária, e a defesa da paz, apesar de tudo, é um princípio de relações internacionais. Então, galera, o gabarito de fato é a letra B de bicicleta. Bicicleta. Então, bacana. Depois você tem mais o que para debater aí? Vejam, esse tema está morto, na minha opinião. Vamos para frente, Brasil, né? Chega de princípios fundamentais. Agora, um tema muito importante é o tema dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. Este é importante. Bom, você tem aí, na parte de direitos e deveres individuais e coletivos, vários itens, né, vários incisos. Agora, eu gostaria
de iniciar a nossa conversa por um tema que está caindo demais, que é o tema liberdade de associação, e inclusive esse tema sempre caiu demais. A FCC ama de paixão a liberdade de associação, e inclusive vem ela, a liberdade de associação, numa prova de 2017, TRE de São Paulo, tá bom? Veja lá, a constituição de associação que pretenda, independentemente de autorização governamental, dedicar-se ao estudo da forma de governo monárquica, com vistas a defender a sua implantação no Brasil, percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas, será compatível ou incompatível com a Constituição? Olha, a gente lembra que o direito de associação ele é exercido da seguinte maneira: é livre a associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Não precisa pedir autorização para o Estado, e uma vez criada, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Elas podem ser dissolvidas ou suspensas por decisão judicial, mas no primeiro caso, dissolução, a decisão tem que ser definitiva, tem que ser transitada em julgado. Concorda comigo? E todos podem associar-se, né, ou sair da associação sem problemas. Dentro dessa lógica, eu tenho para mim que essa associação é perfeitamente viável. Independe de autorização. De fato, a gente não precisa de autorização para abrir uma associação. Ela quer estudar a forma de governo monárquica. A finalidade é lícita, então não há nenhum ilícito em estudar a monarquia, com vistas a defender a sua implantação no Brasil. Qual que é o problema? Se vai dar certo ou não é outra coisa, a gente só quer discutir. Ah, mas Antônio, ela vai receber auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa. Não tem vedação. E dentro de uma lógica de legalidade, o que não é proibido é permitido, você sabe disso. Então vamos lá, esta associação é compatível com a disciplina da liberdade de associação prevista lá na Constituição da República Federativa do Brasil, é verdade. Começamos então com o item A. Agora, B, incompatível por possuir associação fim ilícito, mas não possui. Quem é que diz que possui finalidade ilícita? Não é, é totalmente ilícita. Letra C, incompatível no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio financeiro. Mas, de novo, não há impedimento, não há nenhum problema, né? Incompatível com a Constituição por possuir a associação caráter paramilitar. Não tem caráter paramilitar, qual que é o problema? Mais uma vez, em estudar aí a monarquia. A associação paramilitar é aquela associação formada por pessoas treinadas em guerra, funcionando de modo paralelo ao Estado. Só isso. E por fim, compatível com a Constituição, desde que obtenha autorização. Não, mas não tem que ter autorização. Não tem que ter autorização. Tá bom? Então pronto, galera. Gabarito, de fato, é a letra A. É aquela associação completamente viável. Completamente viável. Bom, de resto, eu tenho para mim que, sobre as associações, né, é um tema muito recorrente, tá bom? Muito recorrente mesmo. Dá uma estudada, não vale a pena ir adiante, porque tudo também passa por aquilo ali. Agora, essa daqui, ela foi de Tribunal Regional Eleitoral, né? Tribunal Regional Eleitoral lá do Amapá. E é uma questão de 2015, mas ela é muito atual. Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado por crime cometido em 2010, encontrando-se em cumprimento da pena de 10 anos. Em 2015 entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Neste caso, Fausto será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage, não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição Federal garante a irretroatividade da lei penal, será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados. E aí, o que mais a gente tem? Não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição garante a retroatividade apenas da lei civil. E não será beneficiado, pois a nova lei não pode prejudicar a coisa julgada. Ah, galera, isso aqui é tranquilo, hein? É a irretroatividade da lei penal, salvo ser mais benéfica ao réu. A nossa história é a seguinte: o Fausto foi condenado a 10 anos. 10 anos. Ele estava cumprindo a pena. Aí veio uma lei e diz que aquilo não é mais crime. Retroage para beneficiá-lo e ele é colocado, então, em liberdade. Isso quer dizer, então, que o gabarito é a letra A. Ele será beneficiado pela nova lei, pois a lei
penal retroage. Alguém poderia dizer, Antônio, mas está incompleto a alternativa, porque não é a lei penal retroage, retroage é a lei penal mais benéfica. Né? Sim, mas você tem que ler a alternativa à luz do enunciado, que traz uma lei mais benéfica, uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Tá? Não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição garante a retroatividade da lei penal. Sim, garante, mas assim, de novo, né, tem que ler o conjunto da questão. Garante, mas há uma exceção, que é a retroatividade da lei mais benéfica, como de fato está acontecendo aí. Será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados. Não, em nenhum momento a Constituição fala isso. Não fala em retroatividade da lei civil também, de forma que a D está errada. E a letra E não será beneficiado, pois a nova lei não pode prejudicar a coisa julgada. É interessante, né? A coisa julgada ela é protegida, sim. Ela é protegida, mas há uma exceção, que é justamente a retroatividade da lei mais benéfica, tá bom? Então pronto, questãozinha boa essa aí selecionada, hein? Agora um tema, galera, que tá assim, meu Deus do céu, incomodando, sempre incomodou, é aquele tema da tutela dos crimes específicos, lembram? A gente fez uma tabela, inclusive em sala, me permita aqui resgatá-la contigo, deixa eu ver se eu acho. A Constituição, ela fala sobre alguns crimes, racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, lembra? E diz, ora que um desses crimes é inafiançável, ora que outro é imprescritível. Então é aquela conversa lá que a gente já conhece. Não estou achando tabela, não tem problema. Os crimes são, vocês lembram, racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e ações armadas de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Todos são inafiançáveis. Então, qualquer alternativa que diga que um crime é afiançável tem que ser desconsiderada. O racismo tem uma repressão bem dura. Por quê? Porque além de inafiançável, ele é imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Agora, o tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos, esses daqui, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Cuidado com a tortura, ela não é imprescritível como alguém poderia imaginar. E de resto, as ações armadas de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Então agora a gente volta aqui para essa questão, que é de 2017, do TRT. Marinette ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a empresa H, pois era para ser um dia normal de trabalho e ela encontrou no computador uma nova tela de descanso. Essa tela possuía diversos macacos segurando placas com dizeres racistas. Inconformada com o fato, resolveu descobrir tudo a respeito do racismo do qual foi vítima. Assim, começando pela Constituição, Marinette descobriu que a prática de racismo é interessante. Depois eu vou explicar por que essa questão tem um furinho. Mas vamos lá. A prática do racismo. A prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos. Qual é o problema? Inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão ainda, não foi mencionado, mas isso não interfere. Essa questão está certa, certíssima. Constitui crime inafiançável, sim, com prazo prescricional de 10 anos. Não é um prazo prescricional de 10 anos, tá? Porque é imprescritível, a gente já sabe. Constitui crime inafiançável, sim, com prazo de 20. Não, tem prazo prescricional. Não está previsto na Carta Magna. Mentira, está sim. E constitui crime imprescritível, mas afiançável. Está errado por quê? Porque dentro da tutela constitucional, daqueles crimes mencionados, não há crime afiançável. Gabarito, então, letra A. Agora, essa questão, me permita dizer, ela deu assim uma cutucada numa anulada, viu? Quase foi anulada. Porque, a rigor, essa conduta, veja só, isso que dá, né? O cara que é de direito constitucional vai querer fazer uma questão de direito penal muito rebuscada. Essa conduta aqui, uma tela
no computador com macacos segurando placas com dizeres racistas, isso não é racismo, isso é injúria racial, é outra coisa. Mas a questão não foi nula, porque no final das contas, assim, começando pela Constituição, Marinetti descobriu que a prática do racismo é o quê? Então beleza, ela foi investigar aquela conduta, espero que na investigação dela tenha concluído como a gente concluiu. Mas começando pela Constituição, ela descobriu que a prática do racismo é o quê? É isso tudo que eu te disse. Então o gabarito é a letra A de amor. Tá bom, galera? Ótimo. Questão boa, questão boa. E aí tem mais alguma? Não, acho que não, né? Vocês já entenderam a pegada da prova, já entenderam como ela vem, estão vendo que esses assuntos são relevantes, sim. São relevantes sim. E um último tema que tá, esse eu vou falar ainda, porque ele está na divisão entre direitos e deveres individuais e coletivos e nacionalidade, vale a pena. Um tema pode cair em duas perspectivas, é isso que eu estou querendo dizer. A extradição. A gente sabe, a respeito da extradição, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em dois casos. Crimes comuns anteriores à naturalização e envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo. E a gente sabe que o estrangeiro que está no Brasil, via de regra, é extraditado. Ele só não pode ser extraditado se acusado de crime de opinião e crime político. Tá bom? Vamos ver juntos? Silmara, foi o nome da minha primeira namorada. Silmara me trocou, foi uma situação bem chata. Silmara, naturalizada, verificou a Constituição Federal Brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que dentre os direitos e deveres individuais e coletivos está previsto que nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes ou depois da naturalização. Não, falhou, né? A gente sabe que a extradição, no caso de crime comum, exige que o crime tenha sido praticado antes. Ou de comprovado envolvimento em milícia armada, não tem nada a ver, tem tráfico no máximo, né? A extradição de qualquer brasileiro, né, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da Carta Magna. Tá com cara de verdadeira, né? Porque assim, a gente tem aquele negócio lá do naturalizado, mas espera lá, de outro lado, a gente tem que saber que o brasileiro nato ele não pode ser extraditado. Então, me parece essa alternativa que sugere ela a extradição de brasileiro nato, a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou nato, consta em hipóteses taxativas. Não, o que está numa hipótese taxativa da Constituição, no que tange ao nato, é a proibição de sua extradição. Depois, a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Não mesmo, porque o nato não pode ser extraditado. Acabamos de falar sobre isso. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou então comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Sem dúvida, me chama que eu vou. Esta é a alternativa verdadeira. A letra D está perfeitamente de acordo com o artigo 5º, inciso 51. E a E está errada porque a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente pode acontecer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Não, o nato não pode. O nato não pode. E também temos aí o negócio do milícias armadas, grupos guerrilheiros. Para com isso, a Constituição em nenhum momento fala sobre isso. Tá bom? Ótimo, galera. Ótimo. Agora, o que mais a gente tem aí, né? Esse tema, então, gabarito é a letra D, já está dito, fechou, acabou. Vamos... Olha, uma última, desculpa forçar esse tema, porque ele tem uma repercussão grande na prova. Então, nessa prova do TRE de São Paulo, a banca fez muito essa construção. Seria incompatível com normas constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, assim, eu poderia fazer uma lei nesses termos aí das alternativas? É isso que quero saber. Vamos lá. O estabelecimento de restrições por lei à entrada
ou permanência de pessoas com seus bens no território nacional. A reunião pacífica sem armas em local aberto ao público, independentemente de autorização, mediante aviso prévio à autoridade competente. Depois, a suspensão das atividades de associação por decisão judicial não transitada em julgado. A interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal, por determinação da autoridade policial competente, e a entrada na casa sem consentimento do morador em caso de flagrante delito durante a noite. Então, tentando explicar, né? Vamos lá. Uma lei que estabelecesse restrições à entrada ou permanência de pessoas com seus bens no território nacional seria contrária à Constituição? Não, não seria, porque o artigo 5º, inciso 15, diz que é livre a locomoção em território nacional, podendo as pessoas nele entrar ou sair com seus bens, né, na forma da lei. Então, não teria nenhum problema. B. A reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, mediante aviso prévio à autoridade competente. Tá certo, tá certo. É o mesmo esquema da alternativa acima, né? Não há proibição a uma lei que assim disponha. Reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, mediante prévio aviso à autoridade competente. Tranquilo. Agora também, suspensão de atividades de associação por decisão judicial não transitada em julgado. Tá certo. Porque para suspender uma associação basta uma decisão judicial simples. Tá bom? Interessante. Agora, assim, olha a letra D. Interceptação de comunicação telefônica para fins de investigação criminal por determinação da autoridade policial? Não. A gente sabe que a interceptação telefônica, ela somente pode ser feita por ordem judicial, não por ordem de delegado, autoridade policial, ou o que quer que seja. A entrada na casa sem consentimento do morador em caso de flagrante delito durante a noite. Sim, sem problemas. A lei que dissesse isso seria totalmente compatível com a Constituição. Então, chega de direitos e deveres individuais e coletivos, o gabarito é letra D. Um tema bom para a prova, mas que eu reservo para sua análise específica, né, é a parte lá de direitos sociais. Lembra? Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ali eu queria que você desse uma olhadinha por conta, novamente, a título de revisão, naqueles assuntos. E aí eu posso passar já para a questão de nacionalidade. Cadê você? Nacionalidade. Vamos lá para você, nacionalidade. Aqui, ó. Na parte da nacionalidade, a gente tem que conhecer as questões de brasileiro nato, brasileiro naturalizado, quem é um, quem é outro. E tem que conhecer mesmo, porque isso cai, e a prova está aí. Uma questão de 2017, técnico judiciário, área administrativa. Nos termos da Constituição Federal, filho de pai brasileiro e mãe estrangeira nascido no exterior será. Bom, no que diz respeito ao filho de brasileiro nascido lá fora, são duas disposições constitucionais relevantes, o artigo 12, inciso 1, a linha B, e o artigo 12, inciso 1, a linha C. A B diz, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E aquela lógica, se o Brasil mandar alguém para fora, e lá fora se alguém tiver um nenê, o nenê será brasileiro nato. Né? Estava a serviço do Brasil. A segunda hipótese, que está lá no item C, será brasileiro nato o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que seja registrado em repartição brasileira competente ou que venha a fixar residência no Brasil e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Com base nisso, vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, o filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, nascido no exterior, será estrangeiro em qualquer hipótese. Não, como eu disse, se o pai aí, que é o brasileiro da relação, estiver a serviço do Brasil, a criança será brasileira nata. Brasileiro naturalizado, desde que resida no Brasil por 10 anos ininterruptos, sem condenação penal e requeira a nacionalidade brasileira. Não mesmo, tá? Até porque o requisito de naturalização, que fala em requisito temporal, ele menciona mais de 15 anos, ou mais de nunca mais de 10. Brasileiro nato,
se quando de seu nascimento o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Aí sim, ele será brasileiro nato, né? Se o pai, que era brasileiro, estiver representando o Brasil, representando o país de origem. Item C, fechou já. Agora, por que o D está errado, né? Brasileiro nato, desde que, quando de seu nascimento, a mãe não esteja a serviço do seu país de origem. Não, mas não interessa, a mãe era estrangeira. Não rola, não tem nenhuma imposição para ela. Brasileiro naturalizado, desde que registrado em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não, aqui a gente tem uma típica hipótese de reconhecimento de brasileiro nato. Brasileiro nato. Tá bom? Show de bola, galera, maravilha. Gabarito letra C. Esse tema cai muito, muito, muito. Você tem que conhecer. Legal, né? Agora, também, um tema que, veja, está muito, assim, tá muito em evidência, é o tema tratamento diferenciado. Então, Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado, brilhante advogado, com 6 livros publicados e mais de 15 anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar o cargo de quê? Ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas, ministro do Supremo, ministro do STJ ou presidente do Senado. Muito fácil, né? Artigo 12, parágrafo 3º. Ele é brasileiro naturalizado. E desses cargos, o único que não é privativo de nato é o ministro do STJ. Então, marca a letra D e corre pro abraço, tá? Ah, mas Antônio, para ser ministro do STJ, ele tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada? Sim, me parece que isso ele tem, pelos elementos que o próprio enfim, enunciado colocou. Tá bom, galera? Maravilha, maravilha. Aí a gente vai, na sequência, para algumas questões aqui de... Quer ver o que mais que tem? Uma última sobre a perda da nacionalidade. Essa questão muitos me perguntam e ela assim, a FCC já cobrou mais de uma vez. Caio, brasileiro nato, é jogador de futebol profissional e foi contratado para jogar por um grande clube estrangeiro cuja legislação o país impõe a naturalização de Caio como condição para permanência em seu território. Como queria continuar jogando esse time, procedeu à naturalização. Então, como é que funciona a perda da nacionalidade? A gente sabe que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo reconhecimento de naturalização ordinária ou então imposição de naturalização como condição para permanência no território ou exercício de direitos civis. Então esse Caio aí, esse nosso amiguinho, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Logo está errado o item A, que fala perderá, B está errado, C, porque diz que perderá, tornar-se-á naturalizado, não existe isso, transformação de nato para naturalizado. Não perderá a nacionalidade brasileira apenas se comprovar que mantém vínculos com o Brasil, visitando-o periodicamente. A Constituição nada fala dessa demonstração de vínculos e não perderá a nacionalidade brasileira, sem dúvida. Esse é o ponto, tá bom? Show de bola. Então, esses temas, eles são objeto de várias cobranças, proporcionalmente são os que mais caem, por isso eu insisti nessa cobrança, tá bom? Nessa análise, melhor dizendo. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre o tema muito relevante, direitos políticos, porque acredite que isso te interessa, você na qualidade de, enfim, concurseiro aí de TRE. Só para a gente acabar, até porque esta aqui também tangencia a naturalização, veja lá, brasileiro naturalizado, com 25 anos de idade, pela segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador, filho do governador do estado em que possui domicílio eleitoral, poderá, à luz da Constituição, candidatar-se na esfera municipal à reeleição para vereador apenas, sem precisar, para tanto, renunciar ao respectivo mandato, municipal a prefeito apenas, desde que renuncie ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito, questão complexa, né? Municipal
a reeleição para vereador ou a prefeito, devendo neste último caso renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Estadual, a deputado estadual, mas não a governador de estado, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandato na esfera municipal. E estadual, a governador de estado, mas não a deputado estadual, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal. Caramba! Questãozinha lazarenta, né? Veja lá. Nosso amiguinho era naturalizado. Então qualquer cargo privativo de brasileiro nato ele não poderia ocupar. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. Esses os eletivos, né? Não é o caso. 25 anos de idade. Então, pera lá. Pela idade do nosso querido aqui, ele pode ser vereador, porque exige-se a idade de 18 anos. Pode ser prefeito, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vice-prefeito e juiz de paz, porque para estas ocupações a idade mínima é 21 anos. Ele poderia. Governador já não pode, vice-governador não pode, senador não pode, presidente e vice-presidente não. Ele está exercendo a segunda vez consecutiva, pela segunda vez consecutiva, o cargo de vereador. Então, quer dizer, ele pode manter-se no cargo, né? Tem essa informação, tudo bem, por enquanto é irrelevante. Só que ele é filho do governador do estado em que possui domicílio eleitoral. Então, galera, a ideia é a seguinte: ele poderá concorrer apenas no âmbito municipal à reeleição para vereador, sem precisar, para tanto, renunciar ao respectivo mandato. Por quê? Porque o artigo 14, parágrafo 7º, estabelece uma inelegibilidade para cônjuge, né? E também para parentes sanguíneos por afinidade ou adoção em até 2º grau do presidente, do governador e do prefeito. Estes parentes e cônjuges não podem concorrer no domicílio do titular. Então, mas Antônio, mas então ele não poderia concorrer à reeleição? Poderia, porque a parte final do 14, parágrafo 7º fala que não se aplica esta inelegibilidade quando aquele que já ocupa um cargo está buscando a reeleição. Então, até pelo encadeamento das coisas, eu diria para você que este cara entrou primeiro como vereador. E aí o pai ganhou para governador e não há problemas, não há inelegibilidade de parente de vereador, a inelegibilidade ela incide para parente de presidente, governador ou prefeito. E aí ele estava lá, o pai entrou para governador, ele pode concorrer à reeleição no âmbito de vereador. Tá? Agora, prefeito ele já não poderia. Ele já não poderia, porque incidiria a regra do 14, parágrafo 7º, que é o filho, por exemplo, de governador, não pode concorrer no seu território. Mas mesmo que ele renunciasse ao mandato? Mesmo. Municipal, a reeleição para vereador, tudo bem, para prefeito não. Estadual, a deputado estadual, mas não a governador de estado, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal. Quase. Olha, ele poderia, ou melhor, o quase relativizando aqui, deputado estadual ele também não poderia, porque está no território do pai dele, que era governador de estado. Né? E no âmbito municipal, está sim impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal. Não, ele pode reeleger-se no cargo de vereador. Estadual a governador de estado, não, até porque ele não tem idade, né? Mas não a do deputado estadual, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal. Não, ele pode, na esfera municipal, o cargo de vereador. Gabarito, legal, né? Naturalmente, espere questões complexas de direitos políticos. Você vai fazer do TRE. Galera, sucesso! Próxima aula a gente fecha. Última aula, hein? Segura as lágrimas aí. Até lá.